Depoente com a palavra. Nobre senador Esnes, eu creio que o senhor não acompanhou o debate de política econômica no ano de 2015, no qual eu e o ministro Levi deixamos claros que era necessário fazer correções em vários programas que não eram mais sustentáveis. Houve correções no Pronatec, houve correções no FIES, houve correções no programa Minha Casa Minha Vida, houve correções no subsídio de energia. Isso é o reconhecimento de que aqueles subsídios que antes eram absorvidos no orçamento federal não mais podiam ser absorvidos no orçamento federal porque já tinha se chegado ao limite. Então, só pode chamar isso de meia-culpa, pode chamar de correção. O fato é que ao longo de 2015 foram feitas várias medidas para adequar a administração fiscal brasileira à nova conjuntura. Sobre o alerta que o senhor menciona em 2013, pelo que eu sei, esse alerta foi dado no segundo semestre de 2013. Para a sua informação, eu deixei o governo em junho de 2013. Eu deixei o Ministério da Fazenda no dia 14 de maio de 2013. E deixei oficialmente o dia 1º de junho, porque eu usei lá 15 dias que ainda tinham de férias. Sobre 56 bilhões, reconhecimentos passivos ocorreram em dezembro de 2013. Esse reconhecimento de passivos correspondia a cerca de 1% do PIB e ocorreu em dezembro de 2013. Se eu não me engano, o primeiro downgrade do Brasil ocorreu em outubro, antes do reconhecimento desse passivo. O downgrade ocorreu pelo fato de que se ficou claro que o governo não ia conseguir fazer a meta devido à queda da arrecadação e era necessário revisar a meta. Então, o reconhecimento desses passivos, na minha opinião, não teve efeito no downgrade do Brasil. Pelo contrário, ele aumentou a transparência porque até então não se tinha ideia de qual era esse valor. Ficava-se à mercê, como a Vossa Excelência mesmo colocou, de opiniões de analistas de mercado. Alguns falavam que eram 50, outros falavam que eram 100. Foi feita uma apuração validada pelo TCU, 55,6 bilhões de reais, cerca de 1% do PIB, um valor elevado com certeza, mas um valor menor, por exemplo, do que ocorreu na passagem de 98 para 99, quando então a mudança do câmbio fixo para o câmbio flutuante gerou cerca de 10 pontos percentuais do PIB de aumento da dívida pública. Então, eu sempre me pautei pela transparência em todos os meus atos, sempre defendi que se pagassem esses passivos, sempre defendi que se adotasse a meta mais realista possível. E assim eu o fiz quando assumi o Ministério da Fazenda. Poente com a palavra. Agradeço a pergunta do senador, esclareço que eu sempre falo a verdade, Vossa Excelência. Sempre falo a verdade e pago o preço por isso. Sobre as perguntas que o senhor colocou, em 2014, eu não estava no governo, então não posso falar sobre reuniões sobre as quais eu não participei, sobre reuniões sobre o que eu ouvi, a mesma coisa que o senhor ouviu. Eu ouvi em 2012, os alertas de 2012, eu desconheço alertas em 2012, feitos sobre isso. Se os alertas foram sobre as contas de 2012, eles ocorreram em 2013. Em 2013 eu deixei o governo em maio daquele ano. Sempre defendi que se adotasse metas realistas, sempre defendi que se pagassem esses passivos acumulados, apesar de concordar que eles não são operação de crédito. Mesmo, não é o fato de ele ser operação de crédito que ele não precisa ser pago. Tanto que quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a primeira ação que eu tomei foi justamente colocar esses passivos em dia. Diga-se passagem também, o ministro Levi, quando o Congresso, quando o TCU tomou a sua decisão, nós automaticamente incluímos esse pedido na mudança de meta. Então esses alertas, pelo que eu me lembro, ocorreram principalmente ao longo de 2013, a partir do momento em que eu já havia deixado o governo. Enquanto eu estava no governo, é notório nos debates, eu sempre defendi que se adequasse a meta o que era possível ser feito, não foi a decisão tomada, mas eu me sinto muito honrado de ter participado do governo que foi eleito 4 vezes, que proporcionou vários ganhos à população brasileira, proporcionou crescimento, redução da linha de pobreza, e também me sinto honrado de ter resolvido essa questão, senador. Tanto que hoje os senhores e as senhoras estão discutindo questões do futuro, porque os passivos do passado foram todos resolvidos em 2015. O Congresso Nacional é soberano sobre as questões fiscais, tanto que cabe ao Poder Executivo encaminhar a sua proposta, mas a aprovação cabe ao Congresso Nacional. E dentro da Lei Orçamentária de 2015, o Congresso Nacional deu autorização legislativa ao Poder Executivo para editar decretos de crédito suplementar. Então, todos os decretos
decretos de criação alimentar foram feitos sim com autorização legislativa. Se não houvesse autorização legislativa, senador, eles não teriam sido editados. Em nenhum momento eu acho que o Congresso é secundário, em nenhum momento eu acho que o TCU é secundário. Pelo contrário, eu acho que faz parte da aperfeiçoamento da política fiscal a mudança de entendimento, aperfeiçoamento da aplicação das leis. Tanto é assim que, uma vez adotadas as determinações do TCU, quando elas se tornam finais, elas só foram adotadas pelo governo federal. Agora, eu acho também que o devido processo legal, uma vez feita uma notificação, feito um alerta, cabe um processo de recurso, cabe um processo de explicação, cabe um processo, inclusive, de contestação, se for o fato. Deixando claro que, no caso do pagamento dos passivos apontados pelo TCU, nem contestação houve. Uma vez tendo a decisão do TCU, os passivos foram pagos. Tendo, no caso da chamada conta suprimento, quando houve aquela contestação, isso foi resolvido já em 2014. Depois resolvido através de um decreto de forma definitiva em 2015. Então, em nenhum momento, Vossa Excelência, eu falei ou desmereci a importância do Congresso. Muito pelo contrário, eu acho que essa solução da nossa situação atual passa centralmente pela aprovação de medidas fiscais pelo Congresso Nacional. E todas as decisões do TCU são importantes, porque elas indicam uma linha de aperfeiçoamento da política fiscal. Mas, como todas as decisões, elas, quando são iniciais, a elas cabem recurso, cabe esclarecimento. Um exemplo claro disso foi o que aconteceu nessa própria comissão. A primeira representação era sobre 6 decretos. Vossas Excelências estão analisando 4. Ou seja, houve uma análise da representação inicial do TCU que reduziu o escopo da análise de 6 para 4. Então, eu acho que isso implica que uma representação inicial é passível de qualificação, de contestação, de pedido de reexame. Então, eu acho que todos os decretos foram feitos com autorização legislativa, houve respeito ao Congresso Nacional e houve respeito à manifestação do TCU, quando essa manifestação se tornou uma manifestação final, quando foi exercido o amplo direito de defesa, como manda a nossa legislação. Só esclarecer algumas coisas na linha do tempo. Eu me tornei ministro do Planejamento em janeiro de 2015. Em 2014, no ano eleitoral, Vossa Excelência, eu não estava no governo. Eu saí do governo da presidente Dilma como secretário executivo em maio de 2013, em meados de maio, tirando férias, efetivamente em junho de 2013. Então não há que se falar, como Vossa Excelência se refere, a minha participação em qualquer atividade eleitoral por parte do governo, seja ela A, B ou C, ao longo de 2014. Em segundo lugar, a suspensão, o artigo só menciona do direito administrativo, então a gente traz para frente nas suas perguntas. Uma vez notificado, feita a representação sobre os decretos, que, ressalto, não faziam parte do parecer inicial apresentado pelo ministro Augusto Nardes em julho, foram acrescentados depois a partir de uma sugestão, se eu não me engano, do senador Otto Alencar, e foram incorporados ao processo, e para responder a isso foram dados mais 15 dias a presidente. A partir dessa representação e dessa edição, o governo então interrompeu a partir de outubro a edição de decretos de crédito suplementar baseados em excesso de arrecadação ou superávit financeiro, seguindo o artigo que a Vossa Excelência menciona. O decreto, a edição do decreto, novamente, ele não ameaça o cumprimento da meta pelo simples fato que a criação de uma dotação orçamentária não autoriza uma despesa financeira. Então, a edição desse decreto, ele não ameaça o cumprimento, seja da meta vigente, seja da meta proposta, pelo simples e óbvio fato que a criação de uma dotação orçamentária não autoriza imediatamente um gasto financeiro, como é conhecido amplamente por todos que lidam com a prática orçamentária e como foi indicado na proposta de controle de gasto encaminhado pelo vice-presidente em exercício, que elegeu para o seu limite de gasto, qual o critério? O gasto financeiro. Não foi nem o empenho, não foi nem a dotação, foi o gasto financeiro. Acho que isso, mais do que qualquer coisa, demonstra a corretude de todos os atos adotados pela Presidente da República no ano 2015. Senador, acho que aí há um ruído de informação. O governo, na verdade, ele aumentou o contingenciamento em julho. Então, ele aumentou o contingenciamento de 70 bilhões
bilhões para cerca de 78,6 bilhões. Então não houve aumento de empenho e de gasto financeiro a partir de julho, nem a partir de setembro. Pode ter sido que dentro do valor que não foi contingenciado possa ter havido uma modificação de alocação, mas o valor total gasto não houve aumento de despesa financeira total, nem aumento de valor de empenho total até a mudança da meta. Mais do que isso, quando a decisão do TCU se transformou num acordo sobre as contas de 2014, que foi em outubro, se eu não me engano, dia 7 de outubro, no próximo decreto de programação orçamentária, o que o governo fez? O governo contingenciou todas as despesas discricionárias, fazendo o que a imprensa se referiu o shutdown do governo, que durou cerca de 5 dias, até que o Congresso aprovasse a meta fiscal que ocorreu no dia 3. Então não houve aumento do valor total de empenho e de financeiro posteriormente à edição desse decreto. Na verdade, houve uma redução antes da edição desses decretos. Ainda sobre a sua pergunta, eu quero dizer que se essa, como eu aprendi com o nobre ex-ministro Cardoso, há de argumentando tanto, né? Se os decretos da presidente forem irregulares, como Vossa Excelência coloca, irregulares também o são os projetos de lei complementar que criam créditos suplementares baseados em superávit financeiro e excesso de arrecadação, que no período em questão foram aprovados pelo Congresso Nacional, como consta da página 236, 237 da defesa apresentada pela presidente, foram aprovados PLNs de criação de crédito suplementar baseado em superávit financeiro e excesso de arrecadação, sem que isso seja considerado irregular por parte dessa comissão. Senador, o PLN 5 foi enviado a partir do relatório bimestral. De 2 em 2 meses o governo, por força da lei de responsabilidade fiscal, faz uma reavaliação. Lembrando, o orçamento ele é uma projeção de receita e uma autorização de despesa. Ao longo do ano, aquela receita pode ou não se verificar. É por isso que a lei manda que de 2 em 2 meses se faça uma atualização. Se verificar que aquela receita não será suficiente para cumprir a meta, é necessário contingenciar. Foi aumentado o contingenciamento em 8,6 bilhões de reais em julho. Porém, a magnitude de queda da receita foi tamanha que também se verificou a necessidade de se propor a alteração da meta fiscal. Então foi feito o PLN 5 devido à magnitude da queda da receita. E para ilustrar isso em números, quando a meta inicial foi proposta, senador, se esperava, o governo e o mercado, no final de 2014, se esperava que a economia fosse crescer 0,8%. Já no meados de 2015, essa projeção já tinha caído para menos 1,5%. E depois o ano fechou com menos 3,8%. Então houve uma frustração de receita. Em relação à lei orçamentária, que tinha a meta original, de 185 bilhões de reais. Foi isso que levou à proposta de mudança de meta. Com relação às pedaladas... Obrigado, agradeço a pergunta do senador, que possibilita explicar a diferença entre a questão do Bolsa Família, bônus salarial e a questão da equalização. A questão do Bolsa Família, os atrasos nos repasses da Caixa Econômica para Bolsa Família, Seguro-Desemprego e Bônus Salarial foram detectados e resolvidos em 2014 ainda, senador. Então isso foi resolvido em 2014. A partir de 2015, todos esses pagamentos já foram feitos em dia. Eu lembro que o próprio ministro Joaquim Levy chegou a soltar uma nota sobre isso, quando questionado, não sei se por parlamentares ou pela imprensa, se havia a continuidade daquilo. Ele demonstrou com fatos que a partir de janeiro de 2015, todos os repasses para Bolsa Família, Seguro-Desemprego e Bônus Salarial estavam sendo feitos em dia. Não há que se falar em atrasos nessa questão. Sobre a questão do pagamento aos bancos públicos e ao FGTS, Plano Safra do Banco do Brasil, PSI no BNDES, Minha Casa Minha Vida no FGTS. Essas questões surgiram a partir de um relatório do TCU, que se tornou público somente em janeiro, foi objeto de decisão do TCU em abril, a União recorreu, esse recurso teve efeito suspensivo. Nesse intervalo, o ministro Joaquim Levy e eu fomos várias vezes ao TCU para discutir como resolver o problema. Então, tomamos uma decisão de como resolver o problema, consultando o TCU. Isso foi a decisão do TCU, a decisão é do governo. Mas nós conversamos com o TCU sobre isso. Uma vez aprovada, uma vez que essa decisão do TCU de que deveria ser quitado, e aí no menor prazo possível, foi a determinação,
nós submetemos um pedido para incorporar isso na meta de 2015, para poder resolver isso em 2015 e não trazer esse problema para 2016. Então há que separar as duas coisas. Uma coisa foi a Bolsa Salarial, Seguro-Desemprego, Bolsa Família, resolvido em 2014. Outra coisa foi a equalização, BNDES, PSI, FGTS, resolvido em 2015. Ainda que o BNDES tenha feito financiamentos para o exterior, a maior parte do financiamento feito com o PSI foi para máquinas e bens de capitais internos. Foi principalmente financiamento de bens de capitais e de caminhões que foi direcionado o principal recurso do PSI. Sobre a questão da campanha não criativa, esse termo então fale sobre a campanha. Esse termo foi, acho que quem criou esse termo que deve explicar o que ele representa. A discussão são duas discussões ligadas, mas de temas diferentes. Uma coisa é houve atrasos em pagamentos que vai ser que deveria ser. Vossa Excelência pode falar então se o problema do processo eleitoral? Não, rapaz, estou fazendo a mesma pergunta, está atrapalhando. Acho que vou ter a treta ainda, né? Ou não? Bom, sobre a questão da campanha eleitoral, eu tenho minhas opiniões. Eu acho que o governo já tinha percebido ali que algumas coisas precisariam ser mudadas, tanto que a taxa de juros começou a subir, se eu não me engano, ali já no final do ano, teve reajuste de combustível. Só que eu quero esclarecer a Vossa Excelência que em 2014 eu não participava do governo, então eu não tenho informação de qual eram as decisões do governo em 2014. Obrigado, senador. Eu gostaria de cumprimentar todos os senadores e senadoras aqui presentes, demais participantes dessa sessão. Em relação às 4 perguntas apresentadas, procurarei responder a elas dentro do tempo estabelecido. Primeiro, em quais situações a abertura de crédito suplementar por meio de decreto afeta negativamente a obtenção da meta de resultado primário? Um crédito suplementar por meio de decreto não afeta a obtenção de meta de resultado primário se não for acompanhado de um decreto de descontingenciamento. A meta de resultado primário é uma meta financeira, então ela só é afetada se houver liberação de gasto financeiro. Se o crédito suplementar for editado sem mudança no decreto de programação fiscal, o crédito suplementar simplesmente altera as alternativas nas quais podem ser utilizado o mesmo valor estipulado no decreto de contingenciamento. Questão número 2. Quando da abertura do crédito suplementar no valor de 1,7 bilhão, qual foi a meta de resultado primário considerada para efeito de avaliação da compatibilidade do crédito proposto? O artigo 4º, caput da LOA 2015. A meta então vigente ou a expectativa de meta que constava do projeto de lei de tramitação no Congresso Nacional. Por se tratar de um crédito suplementar que não tem impacto sobre a meta, seja a meta vigente, seja a meta proposta, não foi considerada a meta de resultado primário. Foi considerado um crédito suplementar para dar mais liberdade para a alocação do valor já disponibilizado. Lembrando que naquela época esse decreto foi editado após um aumento do contingenciamento. Então não há que se falar em que meta fiscal foi utilizada como base para o decreto, pelo simples fato de que a edição desse decreto, por não criar uma obrigação de gasto financeiro, não afetava o cumprimento nem da meta vigente, nem da meta proposta. Questão número 3. De acordo com o artigo 5º do inciso 1 da LRF, o projeto LOA deve conter demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com a meta de resultado primário definida na LDO. Ao final, o senhor pergunta: Vossa Senhoria reconhece o fato de que, além do resultado primário executado, existe também o resultado primário programado pela lei orçamentária desde a sua elaboração? Senadora Anastasia, o único momento em que se fala de um resultado programado é na elaboração da lei orçamentária. A lei orçamentária ela deve seguir as diretrizes orçamentárias estabelecidas na LDO. E a LDO, entre outras coisas, estabelece uma meta de resultado primário. Então, baseado na projeção de receita enviada pelo Congresso, pelo governo e depois revisada pelo Congresso Nacional, o Congresso tem que aprovar uma despesa na lei orçamentária compatível com a meta programada na LDO. Uma vez feito isso, na execução do orçamento, a discussão do cumprimento da meta passa a se dar somente sobre os critérios de empenho de gasto, de autorização para contratação e de pagamento do gasto, critério para liquidação financeira do gasto. Tanto é assim
que nos relatórios de programação fiscal e financeira, quando é detectado que seja por uma variação de receita, seja por uma variação de despesa obrigatória, além do programado na LOA, o governo deve fazer o quê? Ele deve contingenciar o empenho e o gasto financeiro. Ele não deve contingenciar as dotações. Os decretos de programação orçamentária, eles não cancelam ou aumentam automaticamente as dotações orçamentárias. Eles apenas limitam ou liberam valores de empenho e valores financeiros. Então, o único momento em que há uma meta programada é na elaboração da LOA. Uma vez a LOA aprovada a partir da sua execução, o que vale para efeito fiscal é a meta de gasto. Tanto é assim que eu gostaria de chamar a atenção para o senhor e para os demais presentes que na PEC de controle de gasto, encaminhada pelo governo do vice-presidente em exercício a essa casa, em um momento da exposição de motivos se aborda uma questão semelhante. No parágrafo 16 da exposição de motivos da PEC do limite do gasto, como ela tem sido chamada, encaminhada, se não me engano, ontem a essa casa, diz o seguinte, abre aspas: a conciliação de meta de resultado primário com o limite de despesa nos levou a escolher o conceito de despesa sobre o qual se imporá o limite de gastos. Poderíamos tanto limitar a despesa empenhada, abre parênteses, ou seja, aquela que o Estado se compromete a fazer contratando o bem ou serviço, fecha parênteses, ou a despesa paga, aquela que gerou efetivo desembolso financeiro, fecha parênteses, aí incluídos os restos a pagar vindos de orçamentos de exercícios anteriores e que são efetivamente pagos no ano. Como é sabido, o resultado primário é apurado pelo regime de caixa, pelo desembolso efetivo de recursos, o que nos leva a escolher o mesmo critério para fins de fixação do limite de despesa. Assim, com o mesmo critério adotado nos dois principais instrumentos de gestão fiscal, teremos maior transparência no acompanhamento dos resultados obtidos e maior facilidade para considerar o efeito simultâneo do resultado primário e do limite do gastos. Então, o governo do vice-presidente em exercício, ao propor o seu limite de gasto, escolheu qual critério? O critério financeiro. Não escolheu nem o critério de empenho, muito menos o critério de dotação orçamentária. Isso, para mim, por mais do que qualquer coisa, demonstra a corretude da tese da defesa da presidente. Questão número 4. Relativamente ao crédito aberto no valor de 1,7 bilhão, código do decreto 14242, pergunta, Vossa Senhoria confirma o fato objetivo de que o referido crédito se utilizou do superávit financeiro no valor de 662 milhões e 200 mil e adicionou dotações primárias à lei orçamentária sem que houvesse contrapartida em origens primárias do mesmo montante. Em primeiro lugar, vou quebrar essa resposta. Sim, o decreto código 14242 se utilizou de superávit financeiro de 662 milhões e 200 mil, adicionando isso às dotações primárias. Isso é um fato. Sem que houvesse contrapartida em origens primárias, não. Há contrapartidas em origens primárias, porque se esse decreto fosse utilizado, se esse valor fosse utilizado, ele poderia utilizar como fonte o superávit financeiro dos exercícios anteriores, mas teria que ser compensado por uma redução de despesa equivalente em outra área ou por um aumento de receita equivalente em outra área. Então, ele considerou, sim, a origem de primárias no mesmo montante, se e quando ele fosse autorizado. E quando acontece isso? Na edição de um decreto de contingenciamento. Se após a edição desse decreto fosse feito um gasto de 662 milhões, ele teria que ser compensado ou por um aumento de receita ou por uma redução de despesa. A palavra ao Dr. Nelson Barbosa. Considero a norma vazia. A norma visa dar uma flexibilidade limitada ao Poder Executivo para aprovar créditos suplementares que sejam compatíveis com a meta. Com qual meta? A meta que é apurada para efeito de verificação do cumprimento da LRF, que é a meta financeira. Então, você pode criar créditos suplementares, desde que esses créditos suplementares não venham acompanhados de um decreto de liberação de gasto financeiro ou de empenho que comprometa a meta. Foi exatamente o que foi feito pelos 4 decretos mencionados nesse processo. O artigo 4º tem, ao meu ver, tem por objetivo dar uma flexibilidade limitada para se alocar com maior
discricionariedade em critérios definidos pelo Congresso. Diga-se de passagem, o artigo 4º tem 28 incisos, tem 28 itens estipulados pelo Congresso Nacional, de modo que você possa ter mais alternativas para alocar o mesmo valor financeiro determinado pelo decreto de contingenciamento, que é o valor final a ser executado pelo governo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senador, repetindo, os decretos, quando foram editados, não havia nenhum questionamento sobre esses decretos. Os decretos, o questionamento apareceu no dia 12 de agosto, num questionamento adicional sobre as contas de 2014, sobre o qual foi dado prazo para que a presidente se explicasse. Explicação essa que foi entregue ao TCU em setembro de 2015. E essa decisão do TCU, que ainda é passível de recurso, só foi tomada em outubro de 2010. A partir do momento que houve esse questionamento, não se houve mais edição desse tipo de decreto. No meu depoimento à Comissão Especial do Impeachment, eu disse que mesmo se essa interpretação fosse verdadeira, o que eu discordo, ainda assim, a validação, a aprovação da lei, após a decisão do TCU, já restaria suficiente para validar esses decretos. Não vejo em como isso pode ser uma contradição. Os decretos foram editados com base na jurisprudência da época. Foram feitos com base em situação semelhante, basta mencionar 2009. 2009 foi objeto de análise por parte do TCU. A prestação de contas de 2009, o relatório do TCU, analisa explicitamente a criação de créditos com decreto suplementar, crédito ordinário, ou seja, foi analisado e não foi visto nenhuma irregularidade. Os decretos são compatíveis com a meta porque não autorizam despesa. E essa suposta incompatibilidade só se torna uma decisão final do TCU em outubro. E aí vem a mudança da meta em dezembro. Então, no momento que os decretos foram editados, eles estavam, sim, amparados legalmente pelo entendimento da aplicação da lei, por tudo que havia sido feito em anos anteriores. Sobre a questão da situação fiscal do país, eu quero dizer ao nobre senador que eu tenho honra de ter participado do governo do presidente Lula e do presidente Dilma. Tenho honra de ter participado de um projeto que reduziu bastante a pobreza no Brasil, promoveu o crescimento, e tenho honra também de ter participado do governo no ano passado, que corrigiu várias coisas, inclusive pagando os passivos apresentados pelo TCU. Foi por causa dessa correção que os senhores agora não precisam mais se defrontar com esse tema, que agora os senhores podem apenas discutir assuntos de 2016, de 2017, e não o equacionamento de passivos de anos anteriores. Com a palavra. Perfeitamente, senadora Ana Amélia, agradeço a sua pergunta. Eu não considero juntamente que isso foi uma operação de crédito, juntamente com os pareceres técnicos das principais áreas envolvidas. Para traduzir no senso comum, ou para ser uma operação de crédito, isso requeriria que os bancos tivessem adiantado os recursos para a União, que os bancos tivessem depositado o dinheiro na conta única da União e depois a União tivesse então ressarcido os bancos, sacando o dinheiro da conta única, pagando o principal e pagando os juros. Para que haja uma operação de crédito é preciso que o emprestador abra mão de um recurso, depositando esse recurso na conta do devedor. Nesse caso não houve. Houve um inadimplemento de uma obrigação. Não há um contrato de operação de crédito, há um contrato de operacionalização de pagamento de uma subvenção. Então não há contrato de operação de crédito, não há adiantamento de recursos, não há nenhum depósito por parte dos bancos públicos na conta da União no caso das equalizações de taxa de juros. Tanto que até próprios técnicos do TCU falam que nesse caso não há que se falar em operação de crédito. Poderia se falar de operação de crédito naqueles atrasos referentes ao Bolsa Família, ao seguro-desemprego, mas isso é questão de 2014, não é objeto desse procedimento. E sobre prazo, um atraso de um pagamento de uma obrigação contratual não pode ser transformado em uma operação de crédito pela sua magnitude. Se R$1 pode, R$2 vira operação de crédito. Não pode. Operação de crédito é definida legalmente. Não pode ser também transformada em operação de crédito pelo prazo. Pode atrasar 2 dias. Se atrasar 3 dias, vira operação de crédito. Isso cria uma insegurança jurídica
tremenda. E não é por acaso que não se define a operação de crédito por prazo e por valor. Define-se a operação de crédito pelo contrato. Se há adiantamento de recurso do emprestador para o devedor, é uma operação de crédito. Se há atraso no pagamento, é simplesmente um atraso que pode até ser objeto de multa, objeto de pagamento de juros moratórios. Obrigado pelas suas considerações, senadora. Creio que sobre o fato mencionado pela senhora da ligação, isso já foi mais do que esclarecido pelo próprio Poder Judiciário, pelo próprio juiz Sérgio Moro. Sobre a questão dos atrasos, vamos tratar como atrasos. São atrasos que têm que ser regularizados. E esses atrasos, na minha atuação como ministro, eu sempre defendi que esses atrasos fossem regularizados o mais rápido possível. E no momento que eu assumi o Ministério da Fazenda, assim eu fiz em uma semana. Defendi junto ao então ministro Levi que a partir da decisão do TCU, que nós incorporássemos um pedido de aumento do déficit para poder pagar esses atrasados e resolver esse problema em 2015, para que daqui para frente a sociedade brasileira discuta somente questões futuras, que nós não ficamos em 2016 discutindo problemas de 14, 15, 13. Isso foi feito em 2015. Sobre a sua pergunta de conhecimento, essa questão, aí eu volto à linha do tempo, essa questão aparece em janeiro de 2015, a partir de um vazamento ou divulgação, não sei se é documento privado ou não, de um parecer do TCU sobre os atrasos de 2014. Isso é objeto de um julgamento no TCU em abril de 2015. E naquele momento só são pedidos esclarecimentos para as autoridades envolvidas, nunca o presidente da República. Somente em junho, quando então o ministro Nardes apresenta a sua análise das contas de 2014, ele coloca esses atrasos, na minha opinião, atrasos na operação de crédito, como item a ser explicado pela presidente. E a partir desse momento, então, que se envolve na defesa da presidente, há reuniões com parlamentares para se explicar isso. Então essa é uma ação que é de responsabilidade dos ministros, dos secretários, que só foi arguído contra a presidente da República a partir de junho de 2017. E foi junho de 2015, desculpe. E a partir disso, então, a presidente se envolve nessa explicação. Houve várias reuniões com os senadores, vários estão aqui para responder, para explicar quais eram as acusações que estavam sendo feitas, e foi apresentado as explicações dentro do prazo previsto pelo TCU. Então, o fato dessas questões, dessas acusações, essas respostas serem do conhecimento da presidente da República a partir do momento que o TCU as manifesta, não significa que os atos nelas questionados são de responsabilidade da presidente. Sobre isso eu quero até citar os pareceristas, os especialistas da Comissão Especial do Impeachment, que chegaram à conclusão que no caso dos pagamentos atrasados aos bancos públicos, sequer há ato da presidente. É ato do Ministério da Fazenda, sobre o qual as autoridades do Ministério da Fazenda, nas quais eu me incluo, estão respondendo devidamente nos fóruns adequados. 3 minutos. Obrigado, relator. Será difícil responder tudo isso em 3 minutos, mas tentarei o meu melhor. Os decretos foram executados antes da aprovação, não tem informação sobre isso, porque uma vez dada a dotação orçamentária ao Ministério, o que isso significa? Significa que aquele Ministério tem um rol maior de ações na qual ele pode executar o mesmo valor financeiro que não mudou. Se esse valor financeiro que ele já tinha foi executado naquele crédito, daquela dotação inicial ou não, há que se ver na execução desses ministérios. Eu creio que é uma das questões que a perícia pode ver. Na questão da inscrição como débito, os bancos trabalham com regime de competência. Então, no momento em que uma equalização é devida, seja no primeiro semestre de 2015, mesmo que ela só vai ser paga no segundo semestre de 2015, ela é inscrita no balanço do banco no mês em que ela foi gerada, pelo regime de competência. Então, ela é inscrita no primeiro semestre de 2015. O Tesouro Nacional trabalha com regime de caixa. Ele inscreve aquela obrigação no momento em que é devido o seu pagamento. Então, é por isso que, ao obedecer a portaria, você tem essa diferença, tinha essa diferença, até se implementar a recomendação do TCU. Os bancos registravam o seu balanço em cada mês, quanto era devido de equalização, o Tesouro só registrava quanto tinha que pagar a equalização quando mandava a portaria, quando mandava a lei. Com
Conhecimento sobre a reunião da equipe do Tesouro Nacional com o ARN e suas consequências. Pelo que eu li sobre essa reunião no jornal, se eu não me engano, uma matéria da jornalista Leandra Pérez, e essa reunião, pelo que tudo indica, ocorreu no ano 2014, eu não estava mais no governo, não tive conhecimento dessa reunião no momento do seu acontecimento, nem de suas consequências. Sobre a questão de mudança de interpretação, se o TCU mentiu. A edição de decretos de créditos suplementares ocorreu no ano de 2009, durante o período de mudança da meta, enquanto a meta não havia sido aprovada. Naquele momento, o TCU não se manifestou sobre nenhuma irregularidade sobre isso. Posteriormente, os técnicos do TCU colocaram claramente que não se manifestar sobre um assunto não quer dizer que aquele assunto está validado. O que eu acho até razoável. O que eu não acho razoável é, a partir do momento que você passa a considerar esse assunto, você querer aplicar retroativamente aquele entendimento que até aquele momento você não tinha. Esse assunto, nas próprias palavras do TCU, o fato do assunto não ter sido analisado não quer dizer que ele está validado. Então ele reconhece que o assunto não foi analisado. O assunto foi analisado a partir das contas de 2014, que só ocorreu em 2015. Aí se mudou o entendimento. Ao se mudar o entendimento, se aplicou um novo entendimento. A partir do momento que foi feita a representação, se eu não me engano, pelo Ministério Público do TCU, em outubro o governo deixou de editar os decretos. Então aí, advogada, é uma questão mais de a partir de que data se aplica esse entendimento. Já sobre as operações de crédito, se constitui ou não, os passivos se constitui ou não operação de crédito, esses passivos já existem, no caso do Plano Safra, desde 92, no caso do PSI e do FGTS, desde o final da década de 2000, também não tinham sido objeto de questionamento. E ao acessar os documentos internos do pedido de reexame feito pelo governo, há pareceres de auditores do TCU que indicam que essas operações não caracterizam a operação de crédito. Então há opinião interna dentro do TCU de que essas operações não caracterizam a operação de crédito, independentemente do fato que elas têm que ser quitadas. Tem pareceres que estão disponíveis para Vossa Senhoria e os demais interessados, fazem parte dos autos do processo. Então, mesmo dentro do TCU, tem discordância se isso é operação de crédito ou não. Posteriormente, o relator decidiu pedir um parecer adicional e, na opinião dele, considerou como operação de crédito, mas eu quero ressaltar que técnicos auditores do TCU, em pareceres preliminares, levantaram a possibilidade de que esses passivos não caracterizariam operação de crédito. Tem mais 3 perguntas. Vossa Senhoria responderá no próximo bloco. Vou começar de trás para frente. A meta é importante, do contrário, nós não teríamos enviado proposta de mudança da meta. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa é se o decreto de crédito suplementar altera ou não a meta fiscal. Como ele não criou despesa financeira, ele não altera a meta fiscal. Isso não quer dizer que a meta fiscal não seja importante. Tanto é importante que nós propusemos uma mudança de meta. Para quê? Para poder fazer um decreto, aí sim, de descontingenciamento, que foi feito no final do ano, e um decreto de descontingenciamento, tanto de pagamento quanto de empenho. A meta é importante, o cumprimento da meta é importante. Uma coisa não se confunde com a outra. Em nenhum momento eu quis colocar que a meta não considera a meta importante. A meta tanto é importante que o governo, em exercício, teve um tremendo esforço, e eu vim aqui recomendar, antes do afastamento da presidente, ao senador Renan Calheiros, que era imprescindível votar a mudança da meta para não paralisar o governo. Por quê? A mudança da meta, ela diz respeito ao decreto de empenho e contingenciamento. O que está sendo questionado aqui são os decretos de criação de crédito suplementar, que não alteram um gasto fiscal. Sobre a relação da presidente com os secretários, eu creio que a presidente tinha uma relação mais estreita com o secretário Ardo do que com o secretário Santilli, mas eu não me considero apto a definir o grau de profundidade dessa relação. Sobre a participação da presidente nas decisões econômicas, existe um comitê chamado Junta Orçamentária do Governo Federal, composto pelo ministro do Planejamento, ministro da Casa Civil e ministro da Fazenda, que discute as projeções fiscais de 2 em 2 meses para a elaboração dos decretos de contingenciamento. É nesse momento que é apresentado à presidente, porque ela que assina os decretos, quais são as projeções fiscais, quais são as expectativas de receita, quais são as alternativas de solução. Eu acho que todo ministro
ministro escolhido pela presidente reflete a afinidade da presidente com o pensamento daquele ministro. Foi assim no caso do ministro Mantega, foi assim no caso do ministro Levi, creio que tenha sido assim no meu caso. Mas essa é uma pergunta que eu não sou a pessoa a responder. Essa pergunta só deve responder a quem escolhe os ministros. As projeções de receita, elas levam em consideração as condições esperadas. Eu diria, só faria uma qualificação na sua fala, advogada, porque por ser projeções, elas não podem levar em consideração condições reais, porque se trata do futuro. Então elas levam em consideração as projeções de PIB, de inflação, de taxa de câmbio, preço do petróleo, e se a senhora acompanhar os relatórios que foram feitos, ela verá que as projeções para essas variáveis são muito próximas do que o mercado estava projetando. Obviamente, posteriormente, elas podem ou não se realizar. E no ano passado, todas as projeções iniciais acabaram se revelando muito otimistas, tanto as do governo quanto as do mercado. No caso das estatais, o impacto principal é na projeção que você vai receber de dividendos dessas estatais. É aí que o resultado da estatal pode ou não impactar a projeção de receita. E nessa definição da projeção de dividendos é feita reunião entre o Tesouro Nacional e as referidas estatais, nas quais as estatais apresentam a sua projeção de resultado, e com base nessa projeção de resultado, de lucro, então entre o Tesouro e as estatais se decide qual vai ser o pagamento de dividendos a ser feito à União, respeitando o mínimo que é determinado na lei das SAs, que é de 25%. Então é nesse âmbito que se faz. Então se parte da previsão de resultado das estatais para calcular o lucro previsto, e a partir desse lucro previsto, então se decide se vai ser distribuído à União mais ou menos do que o mínimo permitido na lei. Tá? Todas as exonerações são consideradas. Inclusive, uma das frustrações, como eu falei, que houve no ano passado, é que nos primeiros decretos se considerou a aprovação da revisão da desoneração da folha, que foi aquela medida provisória proposta pelo ministro Levi em fevereiro, mas que no final das contas acabou sendo aprovada como um PL com efeito somente em dezembro. Então, os primeiros decretos, eles traziam a hipótese de que a desoneração da folha ia ser revista nas condições propostas pelo governo. À medida que isso não aconteceu, isso foi revisado e a estimativa de ganho dessa medida foi reduzida. Por lei tem que ser incluída as projeções de exoneração. Ninguém tem o monopólio da verdade. Pode ser que todos nós estejamos errados, pode ser que uma opinião do TCU seja a opinião correta, mas tem uma coisa que não é possível: é mudar o entendimento e aplicar ele com efeitos retroativos. Essa é a principal questão. Mudanças de entendimento existem, e se isso for o que daqui para frente ser decidido, que se aplique daqui para frente, que foi o que o governo fez. O que não se pode é retroagir leis e interpretações para se atender a determinadas orientações políticas. Eu creio que a Constituição é clara que se faz um julgamento político a partir da verificação de um crime, não o contrário. Não se faz o julgamento político e depois se procura um crime para justificá-lo. Eu agradeço as perguntas da senadora. Novamente, sobre a questão da meta. O decreto de crédito suplementar, por não ter impacto primário, não autorizar um gasto financeiro, ele não leva em consideração a meta de resultado primário, porque não tem impacto sobre essa meta de resultado primário. Ele abre uma dotação orçamentária para utilizar um valor existente. Esse é um ponto que tem sido perguntado várias vezes. O que determina o que leva em consideração a meta de resultado primário é o relatório fiscal. O relatório fiscal feito em julho, feito em setembro, que foi feito com base na meta então proposta pelo governo de mudança, seguindo o que havia sido feito em 2009, que até então era a decisão, a jurisprudência válida do TCU. O TCU, ao modificar o seu entendimento final, que ocorreu no acórdão de outubro, determinou que se deveria trabalhar sim com a meta vigente, não com a meta proposta. Ato contínuo, o governo
fez então um contingenciamento total das suas despesas no próximo decreto de programação fiscal que ocorreu em novembro. Por que não foi enviado um PL? Não há nenhuma desconsideração com o Congresso Nacional, muito pelo contrário. A nossa interpretação é que, ao enviar por decreto, estava se utilizando uma autorização do Congresso Nacional, incluída no artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015. Entendimento esse que é corroborado por pareceres jurídicos de todos os órgãos envolvidos. Parecer jurídico do Ministério do Planejamento, parecer jurídico da Casa Civil, que antes de qualquer ato que seja assinado, seja pelo ministro, seja pela presidenta, isso passa por uma análise jurídica dos órgãos competentes. Os atrasos em pagamentos de equalização de taxa de juros não eram considerados para efeito de cálculo da dívida pública e do resultado público até 2015. Isso foi objeto de questionamento a partir do processo relatado pelo então ministro José Múcio, que emitiu um acórdão em abril. Esse acórdão foi feito pedido de reexame, o reexame foi apreciado em dezembro. Foi também mencionado na análise das contas da presidente, cujo parecer preliminar foi feito em julho, cuja decisão final ocorreu em outubro. E eu digo isso que é importante ter a linha do tempo. Toda decisão, quando ela é inicial, quando o parecer tem o nome de parecer preliminar, recomendação, isso não é por acaso. É porque sobre isso cabe recurso, cabe pedido de reexame até que haja uma decisão final sobre isso. Quando houve uma decisão final sobre isso, no caso do parecer do ministro Nardes, em outubro, no caso do parecer do ministro José Múcio, que foi reexaminado pelo ministro Vital do Rego em dezembro, a partir disso, o governo então aplicou a recomendação do TCU e passou a incorporar esses valores nas estatísticas de resultado e de dívida pública, tanto líquida quanto bruta. A partir da decisão do TCU, o governo passou a adotar isso como um fator que impacta no resultado fiscal. Então, a partir de dezembro de 2015, todos os passivos de bancos da União junto a bancos públicos têm sido registrados nas estatísticas fiscais. Eu não tenho conhecimento específico da portaria que Vossa Excelência menciona, mas eu creio que, pelo que foi colocado, uma coisa se trata de obrigações tributárias e, no caso da relação do governo com os bancos públicos no programa de equalização de taxa de juros, trata de um programa de subvenção, que são regidos por critérios diferentes. Então, você tem o Código Tributário Nacional que especifica como deve se dar eventuais atrasos em pagamentos de obrigações tributárias e a partir de que momento isso deve ser inscrito no CADIM. E você tem leis específicas para cada programa de subvenção econômica que estabelece como essa subvenção é regulada e programada, estabelecendo como ela deve ser paga, como deve ser calculada a diferença da taxa de juros e em que prazo isso deve ser pago. Então são duas legislações e regulações completamente diferentes. Se eu entendo que a portaria que a senhora menciona, que a Vossa Excelência menciona, o excesso de pagamento que o Tesouro faz para equalizar, quando sobra o recurso. Quando sobra um recurso, ele deve ser devolvido. É isso que você está colocando? Exatamente. Essa portaria, eu não participei como eu falei, não estava no governo em 2014. Essa portaria deve ter sido adotada para otimizar o gerenciamento de caixa do governo. Ok. Primeiro, quero reiterar mais uma vez que a lei orçamentária foi obedecida. A edição dos decretos se baseou no artigo 4º da lei orçamentária, se baseou em pareceres que indicavam a adequação legal dos decretos, elaborados tanto pela área jurídica do Ministério do Planejamento, quanto pela área jurídica da Casa Civil. Não há que se falar em desrespeito à legislação vigente na edição desses decretos. Sobre a questão da dívida líquida, o senador Ataídes ou bruta relembra, é um critério importante. Eu gostaria de relembrar que, em termos da dívida bruta, ela era de cerca de 76% do PIB ao final do governo Fernando Henrique. Hoje, mesmo com toda essa crise, ela está em cerca de 67%. A dívida líquida era de 60% no final do governo Fernando Henrique. Hoje, mesmo com toda essa crise, ela está em 40%. Então, houve, apesar isso não é bom, a dívida subiu e a dívida tem que cair. Só que, comparando
foi o ano de 2015, ainda assim nós temos patamares de dívida menor do que em 2002. E mais importante, nós temos uma dívida principalmente em reais. E é por isso que a solução dos nossos problemas é decidida aqui, nessa casa, no Congresso Nacional, e não no FMI, em outras instituições multilaterais, como acontece, por exemplo, com a Grécia. Então, o nosso problema é um problema em reais, é um problema orçamentário que cabe ao governo decidir, cabe ao Executivo propor e principalmente o Congresso aprovar. O Congresso é a casa principal para resolver isso. A questão do conserto das contas houve, está nos números. No final de 2014, se esperava que a economia brasileira ia crescer 0,8% em 2015. Ela caiu 3,8%. Houve uma variação negativa de 4 pontos percentuais. Não há política fiscal, programação fiscal que não seja, que se mantenha constante diante de uma queda do nível de atividade dessa natureza. Como eu já coloquei, a diferença entre a receita projetada na LOA e a receita que se verificou no final do ano foi 180 bilhões de reais. Então isso demandou várias ações por parte do governo. Ações como revisar alguns programas sociais, mantendo os programas, mas adequando as suas condições à nova realidade do Brasil, com aquelas MPs do abono salarial, seguro-desemprego. Houve uma revisão das condições do FIES, que tornou o programa em bases mais sustentáveis e está permitindo, entre outras coisas, um aumento das vagas do FIES agora, a partir de uma portaria assinada ainda pela presidente Dilma, devido ao saneamento e reequilíbrio do FIES que nós fizemos nos primeiros meses desse ano. Foi feito um maior contingenciamento, foi feita uma liberalização maior de preços administrados, que no curto prazo tem um efeito negativo, porque ele aumenta a inflação, e foi isso que levou a inflação para 10,7% no ano passado, mas depois isso se dissipa. Esse ano já se espera que a inflação caia mais de 3 pontos para 7%. Lembrando que no final do governo Fernando Henrique a inflação fechou em quanto? 12,5%. Mais baixa do que, mais alta do que no ano passado. Então foi um ano de arrumação de contas devido aos choques produzidos e devido também à necessidade de revisar vários programas sociais cujas condições fiscais não eram mais sustentáveis, tanto no subsídio de energia quanto aos diversos outros subsídios. A revisão inicial desses programas tem um impacto recessivo sobre a economia, mas é um impacto necessário para botar as contas em ordem e que já está gerando seus benefícios. Também não é por acaso que no primeiro quadrimestre desse ano, de janeiro a abril, ainda na administração da presidente eleita, presidente Dilma Rousseff, já se começou a verificar os primeiros sinais de estabilização. Estabilizou as expectativas dos consumidores, as expectativas dos empresários, se estabilizou a produção industrial, se estabilizaram as vendas e reduziu a perspectiva de queda do PIB. Senadora Thaídes, as ações do governo respondem essa pergunta. Em julho, nós propusemos a mudança da meta. Então, vendo a evolução da economia, no decreto de programação fiscal de julho, nós propusemos a mudança da meta. Vendo a evolução da receita, que começou a vir muito abaixo, a previsão naquela época passou, no início do ano era de um crescimento de 0,8%, naquela época era de uma queda de 1,5% do PIB. Então, em julho, ao reconhecer que a queda da receita e a rigidez da despesa tornava difícil o cumprimento da meta sem a paralisação total de todos os serviços públicos essenciais à população, o governo propôs no final de julho a mudança da meta. Eu concordo com Vossa Excelência que a LRF foi um instrumento vital para o reequilíbrio fiscal do Brasil, principalmente no que se trata de estados e municípios. Como toda lei, ela cumpriu o seu papel. O Brasil de hoje é um Brasil diferente de 2001. Tanto que hoje uma das coisas que os senhores vão discutir em breve é uma renegociação das dívidas dos estados e municípios que é necessária, que requer uma mudança na LRF para resolver esse problema. Toda lei ela pode ser aprimorada e ela é aprimorada ao longo do tempo. A outra coisa que está em discussão na LRF que vai acontecer ou nesse mandato ou no futuro é uma mudança, como eu falei. Novo senador Ferraz, a notificação pelo pelo Tribunal de Contas da União é o que ela diz, uma notificação. Inicialmente ela não tem um valor legal. No momento dessa notificação, o ministro Nardes havia apresentado seu parecer inicial sobre as contas de 2014 e dado o prazo de 30 dias para que a presidente recorresse. E um dos itens a serem recorridos era exatamente esse.
E essa manifestação, esse alerta inicial, ele é exatamente como o nome diz, um alerta inicial. Tanto é inicial que no alerta contido inicialmente pelo procurador do Ministério Público, ele mencionava 6 decretos. E o que Vossas Excelências estão analisando aqui? 4. Então só essa diferença já mostra a diferença, o que é uma representação inicial, o que é uma decisão final. Essa foi uma representação inicial que foi analisada no devido tempo, foi incorporada entre os argumentos de defesa apresentados ao Tribunal de Contas no processo de julgamento das contas de 2014, que só ocorreu em outubro. Independentemente disso, no momento que foi feita uma representação do Ministério Público contra a utilização de superávit financeiro e excesso de arrecadação para a edição de decretos, o governo imediatamente interrompeu a edição de decretos com essa fonte de recurso até que essa matéria fosse esclarecida. Quando? Quando do julgamento das contas da Presidente, que ocorreu somente em outubro. Então a linha de tempo aqui é crucial. Um alerta, um aviso, um pronunciamento do Ministério Público não é uma decisão final. Nós temos aqui vários ex-governadores, ex-prefeitos que enfrentaram e enfrentam questionamentos do TCU, questionamentos esses ao que cabe. Recursos, pedido de reexame, contestação, inclusive posterior contestação judicial. No momento que esses alertas foram feitos, o governo imediatamente parou de editar, no momento que houve a representação em outubro, parou de editar decretos com base nessas fontes de receita até que isso fosse esclarecido. E isso fez parte da defesa da Presidente apresentada sobre as contas de 2014. Senhor presidente, a manifestação da testemunha, ela confirma, portanto, o que nós já tínhamos como convicção, ou seja, a Presidente da República, independente de tomar conhecimento de ter sido formalmente notificada pelo Tribunal de Contas da União, ela ainda assim, mesmo tendo conhecimento desse questionamento e sendo informada de que o Tribunal de Contas da União a notificou de que esses atos eram irregulares, ela praticou esses atos. O que, a meu juízo, revela que é inquestionável que A partir da representação do Ministério Público, o governo interrompeu a edição de decretos baseados em superávit financeiro e excesso de arrecadação até que essa questão fosse decidida de forma definitiva pelo TCU, o que ocorreu somente em outubro. No momento da edição desses decretos, apesar do alerta apresentado pelo TCU, essa era uma questão que ainda estava em contestação. Tanto que não é por acaso que o ministro Nardes, ao apresentar o seu parecer preliminar, e pelo que eu entendo da definição preliminar do dicionário, não é final, é uma decisão que cabe recurso, explicação e contestação. A Presidente apresentou os argumentos necessários de por que esses decretos não afetavam a meta de resultado primário, que novamente é medida pelo critério financeiro. A simples autorização de um crédito suplementar não garante a execução do seu gasto. Sobre isso, eu acho que fica claro a boa-fé e a corretude dos atos praticados pela Presidente e por toda a área técnica do governo federal. não, senhor presidente, não fica... O doutor Nelson Barbosa, na condição de testemunha, 3 minutos. A execução dos programas de equalização ela é determinada por lei, seja a equalização do Plano Safra, seja a equalização do PSI a cargo do BNDES. A lei remete a decisões do Conselho Monetário Nacional e do Ministério da Fazenda a implementação desses programas. Essa é uma decisão, então, infralegal, não é uma decisão da Presidente da República. No caso do PSI, foi adotado a partir de 2012 um prazo de carência de 24 meses para o pagamento das equalizações devidas. Esse prazo foi adotado inicialmente com uma portaria assinada pelo ministro Mantega, portaria 122. Depois esse prazo foi estendido para operações contratadas também antes de 2012, uma portaria também assinada pelo ministro Mantega no mesmo ano. Nesse ano,
eu assinei uma portaria subsequente que simplifica a metodologia de apresentação de resultados dessa equalização, e é por essa portaria que eu estou sendo questionado pelo TCU. Aguardo a manifestação da Procuradoria do TCU, que ainda não foi feita, ao ministro José Múcio, para então apresentar esclarecimentos adicionais. Tenho segurança de que a portaria, por mim assinada, estava de acordo com a interpretação adotada naquele momento, independente dessa interpretação depois ter sido modificada em 2015 e aplicada a partir de então. No caso a senhora perguntou, no caso dos atrasos de pagamentos de equalização. A isso eu me refiro a uma nota publicada pelo Ministério da Fazenda, nota pública, nota de esclarecimento, ainda do Ministério comandado pelo ministro Levi, da data de 24 de junho de 2015, no qual ele fala: o pagamento da equalização de encargos financeiros sobre saldos médios diários de financiamentos concedidos pelo BNDES e pela INEP, de que tratam a Lei 12.096, que é a lei do PSI, continua, por seu lado, sendo feito de acordo com a portaria do Ministério da Fazenda 122, que define os procedimentos operacionais para esses pagamentos até a conclusão das avaliações do Tribunal de Contas da União. Isso se dá não obstante a recomendação do TCU de que a STN apresentasse um cronograma para o pagamento dos eventuais saldos referentes às operações de financiamentos contratadas a partir de abril de 2012, porque tal recomendação está entre aquelas que foram objeto de pedido de reexame pela Advocacia Geral da União. Quando foi concluído esse reexame? Em dezembro de 2015. A partir da conclusão desse reexame e a partir da aprovação da mudança de meta, incluindo valores para pagar esses passivos, esses compromissos foram saldados, resolvidos em 2015. Agora, testemunha do Dr. Nelson Barbosa, 2 minutos. A senhora não entendeu corretamente. O meu posicionamento é que a edição de decreto de crédito suplementar, por não criar despesa financeira, não afeta a meta fiscal, seja a meta vigente, seja a meta proposta. Ele cria um crédito suplementar que pode ser alocado de maneira a dar mais flexibilidade orçamentária. O que afeta a meta proposta é a edição de decretos de contingenciamento, em que o governo se baseou, tanto em julho quanto em setembro, na última interpretação vigente do que fazer quando você tem uma proposta de mudança de meta, que foi o que aconteceu em 2009, que houve uma proposta de mudança de meta e o governo se baseou naquela proposta de mudança de meta e fez um descongenciamento em 2009 e depois aquilo foi validado pelo TCU como consta da aprovação das contas presidenciais de 2009 e, ironicamente, também, se não me engano, pelo próprio ministro Nardes. Então nós aguardamos a manifestação final do TCU sobre esse ponto, que ocorreu em outubro de 2015, uma vez determinado pelo TCU de que se deveria considerar a meta vigente, não a meta proposta, o governo fez o contingenciamento total de todas as despesas discricionárias no final de novembro. Um minuto para a testemunha do Dr. Nelson Barbosa. Reitero mais uma vez que todos os decretos foram editados com base no artigo 4º da Lei Orçamentária, logo contavam com aprovação legislativa. Reitero que todos os decretos de crédito suplementar não criaram despesas adicionais para o governo. Se eventualmente algumas das despesas mencionadas nesse decreto foram empenhadas em pagas, elas foram compensadas com uma redução. Nelson Barbosa, obrigada pela